Meu nome é Uli Caldas, sou psicóloga clínica, sou formada há 6 anos, atuei por 8 anos na área da psicologia organizacional, com especialização em gestão e desenvolvimento de pessoas, e hoje tenho estudado o desenvolvimento feminino. Por todo esse tempo, lidando com muitas mulheres no mercado de trabalho, eu tenho percebido o quanto as mulheres precisam também do cuidado na saúde mental. Por isso, resolvi me dedicar exclusivamente ao atendimento das mulheres. Olha, eu comecei minha carreira profissional no AME, que é um ambulatório médico de especialidades, na época eu cursava Direito, e aí eu comecei a lidar ali com profissionais incríveis da área da psicologia e entender como as pessoas estavam realmente na saúde, inclusive na saúde mental, as suas vulnerabilidades, pessoas fragilizadas. E isso me encantou, então eu deixei o curso de Direito e comecei a fazer psicologia para cuidar da saúde mental das pessoas. Eu falo que nós mulheres, a gente precisa equilibrar vários pratinhos, Casa, trabalho, relacionamento, filhos. E com a pandemia eu trabalhava numa grande empresa, no RH, e muitas mulheres na época precisaram sair do emprego para cuidar exclusivamente dos filhos, porque as escolas estavam fechadas, cuidar das famílias, e entendi o quanto elas abdicaram da vida pessoal, da vida profissional para cuidar exclusivamente da casa. Então eu entendi que mulher precisa desse autocuidado, precisa de olhar para a saúde mental também, de olhar para si, que é muito comum nós mulheres deixarmos nós de lado para falar e cuidar exatamente da família, cuidar exclusivamente da família. Eu comecei a trabalhar na área organizacional, então lidava ali com as mulheres. Hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, são maioria no mercado de trabalho, e comecei a entender que a mulher precisava também do cuidado emocional, porque por mais que estivessem dentro das empresas, ela precisa cuidar da casa, dos filhos, não dá para ela abandonar essa responsabilidade também. E aí no ano de 2024 eu comecei uma consultoria para cuidar, para estar mais próximas, principalmente das mulheres que fazem o papel de liderança dentro das empresas, e comecei a estudar o desenvolvimento feminino, para estar próxima dessas mulheres, porque não era só no âmbito profissional que elas precisavam de cuidado, e sim o autocuidado pessoal, Então, no ano de 2025, no comecinho, comecei a trabalhar exclusivamente com as mulheres na clínica. E agora, com a parceria com a Virtuosa, eu vim para cuidar do cuidado integral dessa mulher, saúde, corpo, mente, Então não é só a área da estética que a gente precisa cuidar, e sim da mente. Eu trabalho com base comportamental, Então eu sou psicóloga clínica com base comportamental, cognitiva, e aí eu trabalho explicando para as pessoas que os comportamentos influenciam nas emoções. Então, todo comportamento que a gente tem, pensamento, influencia nas ações que nós temos. Então, o trabalho na clínica é exatamente isso, entender quais são os comportamentos que a gente tem que são errados, que são insuficientes, que a gente precisa melhorar no dia a dia. A relação entre a alimentação e a emoção, eu sempre costumo explicar assim. Todas as vezes a gente usa a palavra comemorar. Então, às vezes a gente conseguiu um emprego, conquistou uma casa, algo que desejava muito. E o que a gente faz é comer. Vamos sair para jantar, vamos sair para beber, para comemorar alguma coisa. E quando a gente também lida com alguma frustração, ou uma tristeza, ou perda de alguma coisa, ou alguém, fazemos a mesma coisa, comemos ou deixamos de comer. E eu sempre explico que todo excesso é para suprir ou preencher alguma falta. Então, quando a gente desconta na alimentação, é um problema. Essa é a questão, do relacionar a comida com alguma coisa boa ou ruim. Porque a comida está no nosso dia a dia, a gente vai se alimentar, isso é fato. Mas quando a gente desconta alguma emoção na comida, isso é um problema.
O autocuidado é negligenciado pelas mulheres, sim. Por quê? Primeiro que a gente entende que só precisa buscar o atendimento terapêutico, né, cuidar da saúde mental quem tem um problema, e não para prevenção. E a gente nunca tem um problema exclusivo, porque quem tem problema precisa ir no psiquiatra, tomar medicação. Essa é a visão, né, como um tabu para a nossa sociedade. E nós, mulheres, a gente precisa cuidar de outras inúmeras coisas. E aí, o cuidado consigo, né, com a sua saúde mental sempre é deixado de lado. A gente tem as cobranças no trabalho, as cobranças em casa, cuidar, priorizar outras coisas, né, priorizar o corpo ao invés da mente, e não entende que isso é integral. Para eu cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da saúde emocional. Nós somos um corpo completo, então cabeça, corpo, mente, né, e corpo, elas precisam estar unidas nesse tratamento, nesse acompanhamento. Mas a gente sempre deixa de lado porque não é interessante, não é necessário agora, ou eu não preciso porque eu não tô maluca. Sabe essa conversa? Então, a mulher acaba deixando isso de lado. Os sinais mais frequentes do desequilíbrio é a procrastinação, a alimentação desregulada, a falta de amor próprio, né, comparação ou autocrítica excessiva. Isso é muito comum, principalmente porque hoje a gente tem muito contato com as redes sociais, né? E a gente está sempre vendo as outras pessoas que estão ali, que têm uma vida tranquila, né? Que é o que a gente consegue ver num recorte na rede social, que é ter uma vida de uma viagem bonita, um corpo bonito. Então tudo isso faz com que a gente se compare e deixe de se cuidar, porque eu não consigo ter aquele corpo, eu não consigo fazer aquela viagem, eu não consigo ter a vida daquela pessoa. Tudo isso atrapalha e deixa que a gente tenha um desequilíbrio emocional bem afetado. Para cultivar equilíbrio emocional, eu sempre falo que é um conjunto de hábitos. Não dá para eu ter só alguma coisa dentro de todas as necessidades que nós temos. Então, não dá só para eu fazer atividade física se eu não comer bem. Não dá para eu ter uma alimentação saudável e não fazer atividade física ou não ter a saúde mental em dia. Então, precisa ter um sono de qualidade, fazer atividade física, ter uma alimentação equilibrada. Tudo isso faz parte do processo de autocuidado, inclusive a saúde mental, que é fazer terapia. Para cuidar das emoções no dia a dia, eu falo que é importante se observar mais, se ouvir mais. Também aprender a dizer não. A gente costuma abraçar o mundo, né? Sempre aceita tudo que vem, todo mundo me pede várias coisas e eu sempre faço, mas é importante saber qual é o seu limite, né? Até onde você consegue ir, o que você pode fazer ou o que você faz pelo outro, mas que para você não é confortável. Isso é muito importante. E também ter inteligência emocional, que é algo que a gente trabalha bastante dentro da clínica. A gente lida com muitas cobranças, comparações, então ter inteligência emocional para lidar com tudo isso no dia a dia é muito importante. Com certeza, o momento mais desafiador da minha carreira foi a pandemia. Eu acredito que não só para mim, como para muitas pessoas, né? Foi um momento em que todo mundo estava ansioso, todo mundo tinha medo, porque ninguém sabia o que estava por vir, o que era para a gente fazer de fato. Então, é um momento que eu tive que lidar com a minha ansiedade também, com o meu medo, e também com das pessoas ao meu redor, tanto da minha família, quanto das pessoas que eu trabalhava, quanto das pessoas que me procuravam na época, principalmente porque eu era coordenadora de RH, então eu via aquelas mães, mulheres que deixavam o trabalho para ficar em casa porque o filho não tinha como ir para a escola e não tinha com quem deixar. Então esse momento foi o mais desafiador, com certeza. E lidar com tudo isso, o que de principal que eu fiz para lidar era fazer atividade física. Em nenhum momento da pandemia eu deixei de fazer atividade física, eu fazia dentro da minha casa para realmente, jogar para fora toda aquela ansiedade, deixar a mente descansar e cansar o corpo para poder lidar com tudo isso que vinha, né? Sem entender muito o que ia acontecer, como eram os próximos capítulos, quem que estava doente, quem não estava, mas eu consegui lidar muito bem e consegui também lidar com as pessoas dentro da minha casa, né? Saber que eles estavam seguros ali, os meus pais principalmente. O que
marcou profundamente, assim, eu falo que lidar com pessoas é sempre algo inesperado, principalmente com mulheres que têm muitas histórias envolvidas, né? Então, eu atendi muitos pacientes em situação de vulnerabilidade, em situação de violência física, emocional. Então, alguns casos como esses, principalmente na questão de violência emocional, impactaram bastante. Uma das pacientes que fazem parte ali, né, de divisor de águas nesses atendimentos que eu tive, foram pacientes que entendiam que a violência doméstica que sofriam em casa por conta do marido era algo normal, era uma expressão de amor, até porque o que a gente chama dentro da psicologia é repetição familiar. Então, a avó passava por isso, a mãe passou por isso, e ela também passava e era extremamente normal. Então, entender, né, mostrar para essa mulher que ela precisava entender que aquilo não era amor, que ela precisava ter o amor próprio primeiro para lidar com aquela situação e sair disso, é realmente desafiador e transformador. O maior obstáculo eu falo que é o tempo, mas a verdade não é o tempo, é se priorizar. A gente nunca tem tempo para nada, né? A gente não tem tempo porque a gente trabalha muito, porque tem que cuidar dos afazeres de casa, tem que cuidar da família, dos relacionamentos. Mas em que momento que você se coloca na sua agenda? Todo mundo precisa se cuidar. E são atos pequenos durante o dia que a gente precisa ter, mas que nós não fazemos, porque não nos priorizamos, porque a gente sempre deixa para depois. E esse depois nunca chega. Então, isso é muito importante. O tempo, né? Se priorizar. Uma dica que eu deixo para essas mulheres é o que eu falei de se priorizar, né? A gente precisa achar um tempo dentro da rotina. E pode começar com pequenos atos. Então, acordar mais cedo, para ter tempo para tomar um café da manhã mais tranquilo, ou ler um livro, ou escutar uma música que gosta, ou tomar aquele banho premium, sabe? Que todo mundo fala. Isso também é importante, porque são pequenas ações que você se dedica a si, a se olhar, a se cuidar. Comece com essas ações pequenas, tenha um sono de qualidade, não dormir mais cedo, sabe? Regular o sono, deixar o celular de lado. Tudo isso faz parte de pequenas ações para começar, para então depois começar a incluir uma atividade física, a procurar um atendimento nutricional e ter uma qualidade na alimentação melhor, procurar um atendimento terapêutico e cuidar da saúde mental. Acredito que seja isso. Para viver com mais equilíbrio e leveza, eu sempre falo do autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, todo mundo pensa assim, é fazer uma massagem, toda semana ir fazer uma massagem, ou fazer uma viagem super cara. E autocuidado não é isso. Autocuidado é um sono de qualidade, é alimentação equilibrada, atividade física, é ter tempo para si e cuidar da saúde mental. Então, essas ações fazem com que você tenha ali uma qualidade de vida melhor e equilíbrio da saúde mental, da saúde física, emocional. Para a gente ter um sono de qualidade, eu sempre falo uma frase que eu aprendi, não foi na faculdade, foi com a minha avó, que o sono é alimento do corpo. Então, quando a gente não dorme bem, o dia seguinte é sempre ruim. Porque parece, nossa, eu não descansei nada, nossa, parece que um caminhão passou em cima de mim. A gente costuma ouvir muito isso, né? Então, a higiene do sono é você ter, primeiro, um sono regular. Então, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Uli, mas é muito difícil, porque eu tenho uma rotina muito agitada, tenho os filhos, aí tem que colocar para dormir. Sim, tudo bem. Às vezes você não vai conseguir ter as 8 horas de sono. Mas se você tiver 7 horas ou 6 horas com qualidade, é importante também. Vai ter a mesma eficiência do que dormir 8 horas. Então, se eu vou dormir às 10, às 9, às 9h30, já começo a desligar o celular, deixar o celular de canto, levar o celular para a cama e ficar ali no celular até a hora de dormir, isso atrapalha muito o sono. Porque a gente está o tempo todo em contato com várias informações no celular. E o nosso cérebro nem preparado para isso porque o nosso cérebro é um músculo, ele precisa ser treinado. Então ele está ali recebendo inúmeras informações no momento que você precisa relaxar.
Então, deixar o celular de lado, né? Diminuir as luzes, diminuir o volume de televisão. Tudo isso vai acalmando e preparando o seu cérebro para entender que daqui a pouco você vai dormir. E realmente deitar na cama, se não gosta de tudo escuro, tudo bem, deixar uma luz baixa. Mas ter uma paz durante o sono, sabe? Naquele momento de dormir, desligar tudo, deitar sempre no mesmo horário e acordar também sempre no mesmo horário. Isso faz muita diferença. Acho que mulher emocionalmente saudável é a mulher que conhece o seu limite e se valoriza acima de tudo. Então, quando eu sei aonde eu quero chegar, quando eu sei o que eu não posso mais aceitar, o que aquilo não é mais para minha vida, determinadas pessoas, determinadas ações não fazem mais parte da minha vida, é entender que eu sei o meu lugar no espaço, nesse mundo, na minha área de trabalho, com as relações que eu tenho, seja familiares, relacionamentos conjugais. Então, isso é ter uma vida equilibrada e saber que eu estou em paz, eu aceito aquilo que eu quero, eu sei aonde eu posso chegar, ter inteligência emocional para lidar com as coisas e com as pessoas durante o dia a dia. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu atendo aqui na Clínica Virtuosa e também pelas redes sociais, no Instagram, @ulicaldas.psi. E vamos lá, eu posso te ajudar.